Pessoal, nesse vídeo eu vou comentar o gabarito que foi postado na plataforma desse exercício, né, desse AD, que é a segunda desse primeiro semestre de 2017, do curso do CEDERJ. Para quem não é do curso, não é aluno do curso e parou nesse vídeo por alguma razão, eu costumo, com alguma frequência, postar vídeos comentando soluções de exercícios para a disciplina de Programação Orientada a Objetos do curso do CEDERJ. E eu aproveito a oportunidade para falar de alguns assuntos que têm relação com programação, e em particular Programação Orientada a Objeto. Então, vamos ler o que pedia o exercício da D2. Supondo que você tem uma empresa de software e que a FEX contrate a sua empresa para escrever um programa que informe automaticamente os confrontos das semifinais do campeonato do estado X. Então seria a Federação de Esportes do estado X, né? Esses times são determinados a partir do número de pontos obtidos, e caso os times tenham o mesmo número de pontos, o critério de desempate é o número de vitórias, seguido do saldo de gols. O saldo de gols é dado pela diferença entre gols feitos e gols sofridos. Os 4 primeiros times deverão fazer as semifinais, e os confrontos devem ser o primeiro contra o quarto classificado e o segundo contra o terceiro. Os dados de entrada são as datas, os placares dos jogos. Um time que ganha um jogo recebe 3 pontos, enquanto que um time que perde não ganha ponto algum. Já quando os times empatam, eles ganham 1 ponto cada. Para o exemplo do arquivo que se segue, e aí aqui no enunciado seguia lá a data, com o horário e quais os times que estavam fazendo a partida e o placar resultante, né, seguindo esse formato aqui. Então o que se imaginava é que eu teria um arquivo com esse formato de entrada, e para esse arquivo aqui, os jogos das semifinais, seguindo o que foi comentado ali no enunciado, seria Flamengo e Fluminense e Vasco e Botafogo, né, para esses times aqui. E aí aqui em negrito vinha em seguida: lembre-se que o seu programa deve executar com quaisquer dados informados como parâmetros de entrada. Se o seu programa resolver somente o problema do exercício supracitado, sua questão será totalmente descontada. Bem, aqui vale um primeiro alerta, não para essa AD em particular, mas na verdade para as questões que são pedidas nas provas do CEDERJ. Raramente é pedido, para essa disciplina de Programação Orientada a Objeto, raramente é pedido que o aluno resolva um problema, implemente um algoritmo para um dado em particular. Normalmente, o que é pedido é que se resolva o problema de forma geral ou genérica com relação aos dados. Então, basicamente, se você é contratado por uma empresa para implementar, sei lá, um banco de dados, algum sistema de informação, necessariamente você vai seguir um formato, como é esse arquivo aqui, algum padrão de dados que o cliente, né, está solicitando, mas a gente não vai criar uma implementação para um conjunto de dados específico, para um conjunto de dados em particular. Essa entrada aqui de dados é meramente um exemplo. Eu poderia ter, por exemplo, confrontos envolvendo apenas 2 times, por vários dias aqui. O que importa, 2 times não seria o suficiente, porque eu teria que ter esse critério aqui das semifinais, né, jogos finais, semifinais. Mas se fossem 4 times, 5 times, 6 times, daria na mesma, né? Então eu teria esse meu programa, né, esse algoritmo que eu estou implementando, ele deve valer para qualquer entrada que tenha esse formato aqui, que siga esse padrão. Então uma data inicial, ponto, horário, barra, isso é uma sugestão que eu coloco aqui, que vale para quaisquer questões que sejam pedidas em AD ou AP de POO, certo? Então, vamos ao gabarito. O gabarito foi postado lá na plataforma, e para a gente criar uma dinâmica aqui, eu peguei esse código e copiei aqui para dentro de uma IDE, né? No caso, eu costumo utilizar o Eclipse, quando não uso um editor qualquer. Mas, na verdade, vocês podem usar o editor que mais vocês têm afinidade, né? Então, eu peguei, pura e simplesmente, copiei esse código para cá, e, para minha surpresa, a primeira, assim, o código, o que eu vou fazer? Eu vou, nesse vídeo, eu vou só apresentar
esse gabarito que foi implementado e vou gravar um novo vídeo com uma proposta um pouco diferente de solução para a implementação dessa AD. Tá? Então vamos lá. O programa começa aqui na main, né, lendo um arquivo de entrada, né, e aqui no Eclipse, só a título de curiosidade, a gente consegue configurar isso indo lá em configuração e informando, né, o argumento de entrada, né, então só para vocês terem certeza aí, eu estou aqui informando esse meu arquivo txt que está aberto aqui, para vocês confirmarem que é exatamente o texto, né, o arquivo de entrada que está no enunciado. Então eu tenho aqui, ao longo desse meu código, eu tenho aqui, inicialmente eu estou lendo esse arquivo de entrada, e na proposta, né, que foi colocada na plataforma, eu tenho uma lista que vai conter os times, né? Então cada nó vai ser um time e eu vou colocar informações desse time em cada nó dessa lista, né? Sendo que no gabarito, ele acabou ficando um pouquinho extenso, está sendo feita a implementação explícita, né, dessa lista, e não reaproveitando alguma classe do tipo lista da API de Java. Né? Eu comentei em algum vídeo anterior que isso dá um certo trabalho, né, essa manipulação de lista manualmente, mas é um exercício interessante no sentido de manipular, de você modelar uma classe como uma lista e implementar os recursos nela. Né? Então é um exercício que vale a pena, em algum vídeo anterior eu já comentei isso. Então foi feita essa implementação da lista aqui no enunciado, nesse gabarito. E aí esse while aqui fica lendo linha a linha esse arquivo de entrada. E nessas duas primeiras inserções aqui eu estou inserindo os times que estão sendo informados, né, que estão confrontando, né, cada linha, vamos manter isso em mente, cada linha na verdade contém uma partida, né? Então tem aqui Boa Vista e Portuguesa, um horário e o placar que foi retornado. Então aquele readline ali, para cada vez que eu executo esse while, ele vai retornar uma linha, uma partida, né? Em seguida eu faço um split baseado nesse barra. O split é um método lá da classe string que separa baseado em algum caractere, sem entrar muito em detalhe de como ele funciona. Então quando eu faço o split dessa linha aqui, eu vou ter um vetor de strings contendo essa primeira parte aqui, antes da primeira parte, da primeira barra, essa segunda parte aqui, entre duas barras, essa outra parte aqui, entre outras duas barras, e essa parte final aqui, contendo o placar, né, que seria da barra até o final da linha. Tá? Então o split ele vai dividir, vai facilitar a nossa vida aí, criando esse vetor de strings. Com isso, eu tenho que o vetor na posição 0 vai ter essa informação aqui da data e horário, que para esse nosso exercício não é interessante. A posição 1 vai conter o primeiro time, a posição 2 vai conter o segundo time e a posição 3 vai conter o placar. Com isso, eu insiro nessas linhas seguintes aqui, na minha lista, os dois times, que é a posição 1 e a posição 2. Estou ignorando a posição 0, estou pegando a posição 1 e a posição 2. A posição 3, ela contém o placar. E aí, o que eu faço? Eu pego, no gabarito está sendo feito isso, eu faço um split novamente para separar os placares, ou seja, o valor que o time, nessa posição 1 aqui, a quantidade de gols que ele fez, e na posição 2 desse novo split aqui, a quantidade de gols que esse aqui fez. Né? Então, observar aqui, novamente no arquivo, esse valor aqui representa os gols que esse time aqui, o primeiro time, fez, e esse segundo valor, os gols que esse segundo time aqui fez. Certo? Então, esse segundo split vai estar separando os placares dessa maneira. Tendo feito isso, eu tenho uma nova versão, uma nova implementação do insere, inserindo esses valores desses placares. Né? E isso aí é importante para eu saber se o time ganhou, perdeu ou empatou e controlar o saldo de gols, que é algo que é importante, que está lá no enunciado, para
classificar, né? É um critério para classificar os times, né? Então, times que têm a mesma quantidade de pontos, eu tenho que olhar lá a quantidade de vitórias e o saldo de gols, né? Então, essas informações precisam ser registradas, né? Então, esse Lion faz isso, insere os dois times aqui e aqui insere também os placares, né? Se a gente for, não sei se insere está lá embaixo ou aqui em cima, acho que está lá em cima, dentro da classe, não, desculpa, aqui dentro da classe lista, né? Eu tenho os métodos de inserção, esse método aqui, um pouco aqui em cima, esse método aqui está inserindo um time, né? E eu tenho que checar, né? Porque como o time joga várias vezes, esse método insere é chamado várias vezes para o mesmo time. Então, claramente, tem uma primeira vez, né, que aquele método insere vai inserir um nó, e para as vezes seguintes eu só tenho que eu não tenho que inseri-lo novamente, né, que é certamente o que está acontecendo aqui, ó. Se o cara já estiver na lista, se o time já estiver na lista, eu não preciso inserir ele novamente, então eu simplesmente retorno. Então esse é um insere só para o nome do time. E eu tenho um insere informando os gols, né, a favor ou contra, né, que é o que está ocorrendo aqui. Eu tenho um método de busca que recupera um time baseado no nome dele, e aí se ele não existir eu dou um return aqui, se ele existir eu faço a atualização dos gols favoráveis e contrários, e controlo também a quantidade de vitórias, seguindo essa lógica aqui, e a quantidade de pontos, né? Então os métodos insere estão fazendo isso. Quando eu insero só o nome, eu estou inserindo aquele nome na lista, que pode ser a primeira vez, ou simplesmente eu não faço essa inserção, caso o time já exista, e essa inserção aqui, eu estou na verdade atualizando a quantidade de gols favoráveis e contrários, e saldo de gols, que é a segunda insere. Pois bem. Aí aqui tem alguns outros detalhes, né? De controle de lista, né? O nó e a estrutura, né? Com as informações lá do time. Mas para a gente entender, caso não entenda essa questão do proxy e tudo mais, olhem aquele vídeo que eu apontei lá anteriormente, que eu falo um pouco com mais cuidado dessa questão de manipulação de lista manualmente, né? Em Java. Bem, tendo feito essa inserção, o que eu preciso fazer agora, então eu tenho a minha lista com todos os times lá preenchidos, todas as informações de gols, de vitórias, etc. Então eu preciso ordenar aquela lista e depois fazer a impressão do confronto, né, da questão do primeiro com o quarto e o segundo com o terceiro. Na ordenação, aqui no gabarito que foi postado na plataforma, também foi feita de maneira manual. Então eu tenho aqui 2 for, e eu tenho a questão da troca, né? Eu tenho um método para fazer a comparação, que aí vai verificar se os times, se tem diferença de pontos, então o que tem maior pontuação está na frente, né, do que tem menor. Se eles têm pontuação igual, então eu tenho que ver aquele critério de desempate que foi colocado no enunciado. Então isso tudo está codificado aqui, nessa questão maior é que, nesse método maior é que, e quando ocorre de fato, isso num método de ordenação, né? Quando eu tenho uma posição errada e eu preciso trocar, eu tenho um método de troca aqui logo abaixo, né? Não vou entrar no detalhe de tudo que é feito aqui não, mas aí fica a cargo de cada um para aluno para olhar e entender. Mas digamos, o baixo nível aí da questão da implementação, nesse caso aí de ordenação, né? Todos os detalhes que ocorrem numa implementação de uma ordenação. Tendo feito essa ordenação, então eu tenho a garantia ali que aquela lista está respeitando uma ordem, né, baseada nos critérios que estão no enunciado. Com isso eu posso imprimir os finalistas. E eu tenho aqui no final também um método de impressão para os finalistas. E aqui está também uma fonte de confusão, aí, uma questão que gerou uma discussão, porque no enunciado pede uma coisa, e aqui, na verdade, na implementação do gabarito, está colocando que o gabarito que foi postado, né, na verdade, o resultado... Deixa eu mostrar aqui, para ficar mais claro. Para essa entrada aqui, o enunciado dizia que era essa a saída, né, Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, sendo que, na verdade, esse confronto aqui
ele não está fazendo o primeiro com o quarto e o segundo com o terceiro. Está fazendo, na verdade, o que o gabarito está colocando aqui. Ó. O primeiro com o terceiro e o segundo com o quarto. Como eu sei disso? Porque eu estou olhando aqui para esses prim e prox. Então, quando eu olho o L prim diretamente, eu estou olhando o primeiro valor. L prim prox prox, prox prox, olha lá, prox é o segundo, prox é o terceiro. Então, esse cara aqui é o terceiro. Então, estou confrontando o primeiro com o terceiro. E aqui, logo abaixo, L prim prox, primeiro, segundo. Então, esse cara aqui é o segundo. E esse cara aqui é o quarto. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Né? Então, na verdade, a implementação do gabarito está respeitando a saída do que ficou no enunciado, mas que não está respeitando o que está no enunciado efetivamente, que seria o primeiro com o terceiro e o segundo com o quarto. Né? Então, esse é um detalhe aí de correção no gabarito. Para o gabarito ficar correto, eu deveria alterar, fazer aqui ser... primeiro vamos rodar aqui dessa maneira como está, para vocês verem que a saída vai dar a saída que está no PDF, que não corresponde ao que está sendo pedido no enunciado, né? Beleza. Então aqui, observe, ó, Flamengo, Fluminense e Vasco, Botafogo, que é a saída que está aqui, mas não é o que está... porque, na verdade, o Fluminense ele não está em quarto, ele está em terceiro, segundo essa entrada aqui. Né? Então, para isso ficar correto, eu venho aqui e faço essa alteração. Eu vou fazer o primeiro confrontar com o quarto, então eu tenho mais um ponto proxy aqui. E vou fazer o segundo prim proxy confrontar com o terceiro. Então eu vou tirar um proxy daqui. Tendo feito isso, vou salvar e vou pedir para executar novamente. E aí está aí a saída que a gente esperava, né? Ou na verdade que quem implementou encontrou. O primeiro confrontando com o quarto e o segundo confrontando com o terceiro. Tá ok, pessoal? Então essa foi... e tem um comentário aqui de também uma distração que eu tive que encontrar no gabarito para conseguir rodar. Deixa eu me localizar aqui. O problema estava acontecendo exatamente aqui. Se a gente observar o gabarito, eu não tenho esses ponto trim aqui. O trim é um método bastante familiar para quem trabalha com processamento de string, que faz o seguinte: ele elimina espaço vazio antes e depois de um dado valor. Né? Esse placar 0 e placar 1, eles são são resultantes desse split, aqui desse método que faz a separação baseada em algum caractere. Pois bem, e o que estava acontecendo aqui quando eu simplesmente peguei o código do gabarito, postei aqui no IDE e fui executar? Ele estava levantando uma exceção. Por quê? Porque esse método parseInt aqui, que na verdade vai pegar uma string e gerar uma versão inteira, né, vai fazer um cache, né, vai converter aquilo ali para um inteiro, ele precisa que dentro da string eu tenha exatamente o número. Eu vou apagar esse trim aqui e vou reproduzir o que eu estou falando para vocês. Então, eu vou passar para essa insere simplesmente o retorno do split. Vou salvar aqui e vou executar esse código. E vocês vão perceber que ele vai me retornar um erro. Vamos esperar. Ele vai me levantar uma exceção. Vai até aparecer essa mensagem aqui super geral, aqui, exceção de leitura lá. Deu a exceção. Essa exceção está dando por quê? Porque quando eu analiso, quando eu olho para essa string que está chegando aqui, ela está vindo com um espaço vazio. Né? Então eu tenho um número mais um espaço vazio. E aí a parseInt não consegue converter aquilo num número unicamente. Então ela levantou a exceção. Então eu só posso ter dentro daquela string números.
para que essa paciente funcione. Então, para que esse código eu consiga rodá-lo sem problema, eu tive que inserir esse trim aí que elimina esses espaços vazios. E aí, com isso, eu consigo rodar esse programa, esse código que foi apresentado sem problema algum. Tudo bem? Então, esses foram os comentários em cima dessa versão que foi postada na plataforma, e eu vou no próximo vídeo, devo colocar um link aqui, comentar uma proposta que eu fiz de solução para essa mesma AD. Tá ok? Um abraço e até o vídeo seguinte.